Por que algumas pessoas não são curadas apesar de terem uma fé inabalável? Deus é grandioso e justo com todas as pessoas. E por que tem pessoas que têm uma doença incurável, anos a fio, e que ela permanece com a pessoa, uma doença crônica? Por mais que a pessoa tenha fé e que peça para que Deus livre daquela dor, daquele problema, por que algumas pessoas continuam com o problema? Algumas pessoas, Deus mantém um espírito na carne, para que elas se lembrem quem elas são e para que mantenhamos a humildade. Aconteceu também com Paulo. O apóstolo Paulo, tinha um espinho na carne, do qual, por mais que ele pedisse para Deus tirar, aquilo permanecia, mas Deus tinha um propósito para isso. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Em Coríntios 4 nós encontramos: por isso não desanimemos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar. Interiormente nós estamos sendo renovados a cada dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa muito mais do que eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas aquilo que não se vê é eterno. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, ele relata que sofre de uma enfermidade física. E por mais que ele tenha pedido 3 vezes para que Deus curasse ele daquele problema, Deus não curou. Pelo que está escrito na carta, não está claro qual é a enfermidade de Paulo, mas dá para entender que está relacionado a um problema de visão, um problema nos olhos, porque há vários textos em que eles ditam as cartas para que outras pessoas escrevam, devido a esse problema de baixa visão. Tem uma passagem onde ele foi preso e ele está entre 2 soldados e ele dita as cartas para os soldados escreverem para ele. Então por que ele, que tinha o dom da cura, que era o apóstolo Paulo, que antes ele era Saulo, que perseguia os cristãos, mas que depois ele se converteu e ele passou a se dedicar toda a sua vida para levar a palavra de Deus, a palavra de Jesus? Por que ele, se ele tinha o dom da cura, ele não poderia se curar? Porque na verdade quem cura é Deus, quem cura é Jesus, por meio das pessoas que de repente Deus coloca, dá aquele dom para que elas tenham esse poder de cura, mas quem cura verdadeiramente é Deus, é Jesus. Então por que Paulo, por mais que tenha pedido 3 vezes para ser curado, ele não foi curado? Tem algumas passagens que diz que alguns amigos, se pudessem, dariam os olhos para ele, arrancariam da sua cara os olhos e dariam a Paulo. Isso leva a entender que a enfermidade realmente era nos olhos. Mas se ele tinha uma fé inabalável, por que é que ele tinha esse espinho na carne? Por que ele tinha esse problema que não era curado? No capítulo 12 da carta de Coríntios, ele explica. Ele fala que é necessário que eu continue a me gloriar com isso. Mesmo que eu nada ganhe com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Ou seja, ele teve visões, ele teve revelações de Deus e ele não podia se gloriar disso. Por mais que ele fosse usar isso como um testemunho, isso não deveria servir para que ele se envaidecesse ou que se sentisse melhor do que outras pessoas. Ele diz: conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis,
a que nenhum homem é permitido falar. Ele diz que mesmo que ele preferisse se gloriar, ele não seria insensato, porque ele estava falando a verdade. Ou seja, a glória seria a Deus e não a ele. Mas ele evitava para que justamente as pessoas não achassem que ele estava sendo orgulhoso ou se envaidecendo. E ele fala, para impedir que eu me exaltasse por causa dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Ele fala que 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele disse, minha graça é suficiente e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Foi o que Deus respondeu para ele, que a graça de Deus era suficiente, que o poder dele se aperfeiçoaria na fraqueza. Foi quando Paulo disse, quando eu sou fraco, é que sou forte. Aí ele fala, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Então, os espinhos que ele tinha na carne, esse problema de saúde, era para que ele não se envaidecesse. Quantas vezes acontece com a gente? A gente tem um problema, a gente ora, a gente pede para Deus, Deus nos cura, Deus traz pra gente a solução daqueles problemas e depois a gente simplesmente se esquece de Deus. E quantas vezes a gente fala, fui eu que fiz isso, eu que fui lá, eu resolvi, foi lá aquele médico que me curou, que eu fui atrás, que eu resolvi, e a gente esquece do poder de Deus. Então muitas vezes Deus dá um espinho na carne para que a gente não se envaideça, que a gente não se esqueça do quanto é grande o amor que Ele tem pela gente. E quem ama nos disciplina. Então quando Deus nos dá um espinho na carne e Ele não retira, sendo que Ele podia retirar, mas Ele não retira porque Ele tem um propósito para que a gente não se envaideça e para que a gente não se afaste dEle. Por isso que muitas pessoas às vezes têm aquela doença, aquele problema incurável que a vida toda fica incomodando. É para que elas lembrem da glória de Deus. Assim como Paulo, Deus tem um propósito para você. Se você tem uma dor, tem um problema, Deus tem um propósito. Deus pode aliviar esse seu fardo, essa sua dor. Se for da vontade dele, Ele vai curar, mas saiba que se Ele não curar, Ele continua sendo Deus, porque Ele tem um propósito, Ele tudo sabe e Ele não faz nada que não seja para o nosso bem, para que a gente tenha uma vida mais digna, para que a gente não se desvie do caminho, porque todos nós temos luz e temos sombras. Existem algumas sombras que nem sequer a gente se dá conta que tem, mas Deus sabe o que passa na mente e no coração de cada um. Por isso que alguns espinhos na carne são dados para que a gente não se afaste de Deus, para que a gente não se envaideça e para que não nos afastemos dele. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outra pessoa. Lembre-se que todos os dias Deus está esperando a gente se aproximar dele, tirar um tempo na nossa agenda para ter um momento com Deus, porque o momento com Deus deve estar no cabeçalho da nossa lista de tarefas todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã.